Romanos 12, versículo 1. Pode sentar os obreiros. Acompanhe. Tenho duas traduções e vou ler as duas, tá? É uma palavra maravilhosa que requer bastante atenção para que haja entendimento, compreensão dela. Portanto, irmãos, aliás, vou ler primeiro na tradução tradicional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Diga comigo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo. Diga comigo, mas transformai-vos. Repete essa palavra, por favor. Mas transformai-vos. Entendeu o significado dela? Transformai-vos. Diga comigo, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, irmãos, estou lendo a outra tradução, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Diga comigo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero que você preste bastante atenção agora. Bispo, o que eu preciso fazer? Muitas vezes eu venho na igreja, mas eu venho, não sinto nada, muitas vezes não tenho vontade de vir, eu não tenho vontade de fazer o que é ensinado, eu não entendo muita coisa, eu tenho uma maneira de pensar diferente, eu tenho uma forma de pensar diferente, mas eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. O que eu tenho que fazer? A palavra é renovação da sua mente. Posso mudar a palavra? Reprogramação da sua mente. Qual é a causa das pessoas, mesmo estando na igreja,
continuarem vivendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos, com os mesmos resultados. Qual é a causa disso? A não renovação da sua mente, a não reprogramação da sua mente. Como pensava, pensa, como agia, age. As atitudes que tinham, tem. Não houve mudança. Não há a reprogramação. Há um tempo atrás nós trouxemos uma palavra que dizia assim: você precisa preparar, reprogramar a sua mente para a vitória. Porque se você não reprogramar a sua mente para a vitória, você não vai estar preparado para ela. E ela não vai acontecer. E ainda que algumas coisas aconteçam, elas não se estabelecem. Por quê? Porque a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de agir são as mesmas. São as mesmas emoções, são os mesmos pensamentos, consequentemente, as mesmas atitudes à base das suas emoções. E, consequentemente, os mesmos resultados. Se eu perguntasse a alguns, quantos já pararam e gastaram, investiram tempo? Porque às vezes a gente fala assim, né? Poxa, eu quero mais da vida, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser uma pessoa realizada, eu quero ser feliz no meu casamento, eu quero ser feliz na minha vida profissional, eu quero ser uma pessoa realizada espiritualmente. Mas você já parou para pensar, já parou para gastar tempo, investir tempo e analisar o seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua forma de agir? Já parou para investir tempo nisso? Espera aí, deixa eu pensar, deixa eu investir tempo nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, na minha forma de pensar. Porque muitas vezes você vai chegar à conclusão que a sua forma de pensar não é a de Deus, é a do mundo. Você vai chegar à conclusão que a sua forma de pensar não é a de Deus, é do seu pai, da sua mãe. Você já parou para pensar que a sua forma de pensar, de repente, não é a de Deus? A sua forma de pensar é ainda aquela que você aprendeu com alguém, o comportamento que você aprendeu com alguém, as atitudes que você aprendeu com alguém, você traz isso até hoje? E parar para pensar nisso dá trabalho. Só que é a solução para os problemas. É a solução para você ir além, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quais são os planos que Deus tem para você? Quais são os planos que Deus tem para você? São de bem ou de mal? Sim? São de bem? Deus quer dar o fim que você espera ou não quer dar o que você espera? Está escrito na Bíblia. Está escrito. Só que para isso acontecer, você precisa se reprogramar a sua mente, renovar a sua mente, para que você possa pensar como Deus, não se amoldar. Olha a palavra, não se amoldar ao sistema do mundo. Porque é o que eu falava nessa sexta-feira, tá? É o que eu falava nessa sexta-feira. Deixa eu falar de novo aqui para alguns. A vida é uma batalha, não é fácil viver. Estou certo ou errado? Hã? Viver errado, a vida é uma batalha. Nós queremos subir, nós queremos galgar degraus, nós queremos estar cada dia mais numa posição mais elevada. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Na força do braço vai ser impossível. A força do braço sobe fácil e desce fácil. Eu preciso me revestir, me fortalecer, me revestir em Deus, do poder de Deus, me achegar cada vez mais, porque o sistema que dá certo é como Deus pensa.
Se eu quero ser bem-sucedido, se eu quero ser uma pessoa realizada, se eu quero Deus comigo, eu tenho que agir como Deus pensa, como Deus me ensina. Então, a vida é uma subida, é uma escalada. É muito difícil. Você sobe um degrau, para subir um degrau é uma guerra, para subir outro degrau é uma guerra gigantesca, para subir mais um degrau na vida é mais uma batalha gigantesca. Eu busco força em Deus, eu me revisto do poder de Deus, eu falo: Senhor, me ajuda, porque eu não estou suportando, eu preciso chegar lá, mas não há força em mim. Então eu busco, subo mais um, porque ninguém vai sair daqui e vai pular lá em cima. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Inclusive essa tentativa pode lhe causar danos. Tenta pular daqui lá em cima, é capaz de você se machucar. É verdade ou não é? Então nós vamos na fé, Deus cria situações, cria maneira, nós entramos em oração, nós buscamos nos achegar ainda mais a Deus, nos fortalecer em Deus, nos revestir em Deus, tratar aquilo que Deus quer que a gente trate, pensar cada vez mais como Deus, e vamos subindo, e vamos subindo, e vamos subindo. Os últimos degraus é mais difícil, os últimos degraus são quase insuportáveis. É verdade ou não é? Sim ou não? Nossa, os últimos aqui falam: não vou dar conta. Não vou dar conta. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Senhor, me dê forças. Senhor, renova as minhas forças. Eu preciso de renovação. Eu preciso de renovação. Eu preciso que o Senhor me dê força. Eu preciso que o Senhor me capacita. Eu preciso, Senhor. Eu não luto na força do meu braço. Eu luto na força do braço do Senhor. Me ajuda, meu Deus. E Deus me ajuda, me dá força. Eu subi. Amém? Amém? Mas eu quero mais. Então, eu vou além. Que eu quero mais. Eu busco de Deus. Deus quer dar o fim que eu espero. Deus quer me abençoar. Eu quero mais. Deus me capacita e eu vou nesse mais. Vou perguntar e falar o que eu falava sexta-feira. Cheguei aqui. Amém. Graças a Deus. E agora, eu posso descansar? Não. Posso relaxar? Não. Por que eu não posso? Agora eu vou ter que botar ainda mais força. Ô bispo, mas o que é isso? É verdade. O problema é que muita gente quer descansar aqui. E a Bíblia diz que o descanso não é aqui. O que muitas vezes parece que vai ser descanso para a pessoa é problema que ela pega com as mãos dela. É aflição que ela pega com as mãos dela. O nosso descanso não é aqui. Depois que eu cheguei no topo, eu tenho que lutar com muita força. Eu tenho que botar força em tudo. Porque depois que eu cheguei aqui, e agora? O que resta? Tem mais para onde subir? Agora só tem? Ou eu ponho força para me manter aqui, ou só tem descida. E você acha que o diabo vai perder tempo? Ou ele me arrasta devagarzinho ali, ou ele me arrasta aqui de uma vez. Se ele me arrastar aqui de uma vez, eu vou me arrebentar. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Então por isso que eu tenho que... Ali, ó. Não se amolde aos padrões do mundo. Reprograme a sua mente. Gaste tempo e pare para pensar e invista tempo nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Você pode chegar à conclusão que você não pensa como Deus. Bispo, eu tenho minha maneira de pensar, mas a Bíblia nos ensina a pensar como Deus. É o sistema que dá certo, é a forma que dá certo. É a forma que vai fazer com que eu continue sempre numa posição abençoada. Se a minha forma de pensar é a forma de pensar do mundo, se a tua forma de pensar é a forma de pensar do seu pai, da sua mãe, ou de quem quer que seja, está errado. Porque a sua forma de pensar tem que ser a forma de Deus. Se você quer experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, que é o melhor para você, se você quer experimentar a boa, agradável, perfeita de Deus, que foge ao seu entendimento,
aquilo que Deus tem preparado para nós. A vida aqui é de batalha, mas tem um versículo na Bíblia que diz assim: Pedro se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, nós tudo deixamos por amor ao Senhor e do Evangelho. Nós tudo deixamos para te seguir. Tudo deixamos para ti? Aí, o Senhor vira para Pedro e diz assim: não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho que não receba 100 vezes tanto, 100 vezes mais, já neste século e no século futuro ainda, a vida. Estamos falando ainda de uma vida abençoada aqui e ainda no século futuro ou na eternidade, ou a vida eterna ainda na glória. Amém? Amém? Aí eu pergunto, será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu apresentar? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, o Paulo estava dizendo mais ou menos assim, pela misericórdia, por amor de Deus. Ele estava dizendo, Romanos, por amor de Deus, pela misericórdia de Deus, eu rogo, eu peço a vocês, eu peço a vocês que se ofereçam em sacrifício vivo. Se ofereça, seja um sacrifício vivo a Deus. Diga comigo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, esse é o culto inteligente. Isso é usar a inteligência de vocês. Tem fé burra, gente. Não se preocupe com a minha expressão, não. Tem fé que é burra, uma fé burra, ignorante, que só traz dor de cabeça para as pessoas. A Bíblia nos ensina a viver uma fé inteligente, uma fé racional, agir de forma inteligente. Amém? Isso é muito sério. Gasta tempo para pensar nas suas atitudes. Será que você tem se oferecido como sacrifício vivo a Deus? Você serve a Deus, você tem servido a Deus só de boca? Só de pensamentos? Você tem servido a Deus com a sua mente, com o seu corpo, com tudo? Ou você serve a Deus porque dizer assim, eu amo a Deus, boa parte das pessoas diz. Deus é tudo para mim, boa parte das pessoas dizem. Servir a Deus simplesmente com a boca, muita gente serve. Só com a mente, muita gente serve. Só com o corpo, muita gente serve. Só com o corpo não vai adiantar, só com a mente não vai adiantar. Amém, pessoal? Eu tenho que servir a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. O meu corpo, as minhas emoções, a minha mente, a minha boca, as minhas mãos, tudo eu devo apresentar a Deus como sacrifício. Eu devo me apresentar a Deus como sacrifício vivo. Amém, pessoal? Coloca uma coisa dentro de você: Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele é justo. Ele nos ensina o que fazer e como fazer. Só que não confie em você e não confie nas suas emoções. Você já prestou atenção que muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente quer? Já prestou atenção nisso? Sim ou não? Sim ou não? A gente não sabe nem o que a gente quer. Muitas vezes não sabemos nem o que queremos. É uma insatisfação muito grande, que na verdade é um vazio, a falta de Deus, do Espírito Santo dentro da gente, que faz com que a gente sofra uma inquietação absurda. É verdade ou não é? Sim ou não?
é uma inquietação, uma agitação, é um vazio que muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. Ah, bispo, eu sei o que eu quero. Eu já entrei em clínica com pessoas que a gente vai espremendo, mas isso você tem, mas isso... Aí chega no momento de pressão que você vai colocando e mostrando a pessoa como está a vida dela e também o que ela tem feito, que ela chega no momento que ela fala assim, não sei, alguma coisa precisa acontecer. Mas ela mesma não sabe. E muitas vezes, grande parte dos nossos problemas é a falta de Deus em nossas vidas. É a falta do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A maior parte dos problemas é a falta do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque vai estar sempre faltando algo. Não estamos inquietos. O casamento não está bom, o trabalho não está bom, onde eu estou não está bom, o que eu estou fazendo não está bom. É a falta de Deus. É a falta de Deus. É a falta do Espírito Santo de Deus. Eu não posso me oferecer a Deus pelas metades. Eu não posso adorar a Deus só com a minha mente. E o seu corpo? Eu não posso adorar a Deus só com a minha boca. E também eu não posso adorar a Deus só com o meu corpo, porque minha mente está longe. A Bíblia diz que muita gente até fala bonito, tem uma oratória maravilhosa, tem um discurso maravilhoso espiritual. Mas a boca fala do que o coração, mas o coração está distante, longe. Esses são os problemas que enfrentamos. O versículo, Paulo está dizendo aos romanos, pelo amor de Deus, romanos, vocês querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês? Então não se amolde aos padrões do mundo, romanos. Não se amolde aos padrões do mundo, apresentai-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional, é o vosso culto inteligente. Não se amolde aos padrões. Cuidado, romanos, vocês podem estar, vocês falam, mas vocês estão agindo como o mundo, os padrões do mundo. Amém? Para pensar, invista tempo nisso, porque Deus tem nos ensinado, nos orientado. A parte de Deus, Deus vai fazer, Ele não é homem para que minta. Eu digo que sacrifício, todo mundo faz. Vou repetir. Sacrifício, todo mundo faz. Só que uns fazem sacrifícios certos, espirituais, para experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Outros estão num sacrifício terrível, fazendo e vivendo uma vida muito sacrificada, por não fazer e não se preocupar com se apresentar como um sacrifício vivo a Deus. Não tem se apresentado como sacrifício vivo a Deus. Santo e agradável, não é agradável a mim, é agradável a Ele. Coloca isso dentro de você. Eu sempre digo o seguinte: o preço todos pagam. Agora cada um tem que decidir o preço que quer pagar. O preço todos pagam. Às vezes as pessoas olham para a vida de outro e falam assim: mas para ele é fácil falar. Não, é fácil sim. É fácil quando você trilha o caminho e você sabe qual é. Porque muitas vezes eu não estou disposto a fazer. O preço, a sacrificar, todo mundo sacrifica. Pagar o preço, todos pagam. Mas lembre-se que uns pagam o preço para desfrutar
Outros pagam o preço por não ter escolhido pagar o preço da fidelidade, de se apresentar como um sacrifício vivo. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Uns pagam o preço, porque viver uma vida comprometida com Deus não é uma coisa fácil. A verdade é que muitas pessoas, e eu quero combater isso veemente, muitas pessoas veem os cristãos como gente fraca e ignorante. Pelo contrário, cristão é gente forte demais. Homem de Deus e mulher de Deus é gente forte, determinada, bem resolvida, que nem a sua própria carne domina, nem as suas vontades o domina. Ele não é vencido nem pela sua natureza, nem pela sua carne. Ele vence a si mesmo, não é só o mundo, ele vence a si mesmo. Ele é determinado, não é ignorante não. Ele paga o preço para desfrutar das promessas. Tem gente que não está disposto a pagar o preço e acaba vivendo uma vida sacrificada por não pagar o preço. Então coloca isso dentro de você. O preço todos pagam. Todos vão pagar o preço. Tem gente que hoje olha para a sua vida e diz assim: não, eu estou pagando um preço alto, sabe por quê? Porque eu não estava disposto a pagar o preço lá atrás, o preço que eu fazer aquilo que Deus mandou eu fazer, seguir na direção que Deus mandou eu seguir, renunciar o que Deus mandou eu renunciar. Amém, pessoal? Eu sempre digo assim, como eu atendo muitas pessoas, eu acompanho a vida das pessoas. Eu digo assim a Deus: Senhor, por favor, não me entregue aos meus próprios sentimentos, às minhas vontades, às minhas emoções. Não me entregue. Não me entregue, Senhor. Não me entregue, não me deixe ter paz com que eu não tenho paz. Até porque, Senhor, eu não sei de nada. E sabe com base em que eu digo isso? Sabe com base em que eu digo isso? Por ver a inconstância na vida das pessoas. Eu tenho experiências de tudo quanto é jeito. Eu tenho experiências de pessoas que dizem assim: eu não quero esse negócio, eu não estou cansado desse negócio, eu estou cansado dessa empresa, eu estou cansado, eu quero vender essa empresa, eu quero me ver livre dela, eu não suporto mais. Calma, não faça isso. Busca a direção de Deus. Busca a direção de Deus. Hoje, pelo menos, você está enfrentando problemas com essa empresa, mas tem a compensação. Você tem dinheiro todos os dias. Vem às tuas mãos todos os dias. Não, eu não quero, eu estou cansado, eu estou de saco cheio. Não age precipitadamente, busque de Deus a direção, busque. Aí persiste: eu quero. Aí, eu já ouvi isso, tá? Aí, de tanta insistência, persistência, e praguejar e amaldiçoar, então tá bom, Deus permite que a pessoa venda a empresa. Eu já atendi pessoas que agiram assim, e depois as mesmas pessoas voltam e dizem assim para mim: ai, bispo, está uma luta, mas no tempo da minha empresa não era assim, no tempo que eu tinha aquela empresa. Pera aí, meu filho. No tempo da empresa você não suportava ela. De vez em quando, pastor é um herói, você sabe, né? Pastor era um herói. Pastor era um herói. Você quer ver como é que funciona? Pastor é um herói. Às vezes o casal chega, e se o casal, um está atacando o outro, um está agredindo o outro, é fácil resolver. Pega num deles e chama a chincha num deles, e chama a atenção, e os dois se unem, falam: não, o que é isso, pastor? Não, está errado, não, nós somos maravilhosos, nossa vida é abençoada. Então, poxa vida, você quer me enlouquecer então. Entendeu? Até agora vocês estavam quase se matando, agora quer me arrebentar, porque agora eu falei a verdade.
Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Eu lido com isso. Eu lido com isso. Para você ver como é que o ser humano é complicado. Outro dia aconteceu isso. A pessoa virou para mim e falou assim: no tempo da minha empresa, no tempo que eu tinha. Eu falei: não, tenha santa paciência, você não está falando isso para mim, né? Porque no tempo da empresa, tudo que você queria se ver livre dessa empresa. Agora você está falando que no tempo da empresa era melhor? Ah, mas aí, não, Deus é um ser glorioso. É ou não é? Deus é um ser glorioso. Deus é um ser extraordinário. Foge o entendimento da gente. Foge o entendimento. E muitas vezes acontece a mesma coisa na vida conjugal, na vida sentimental. Eu tenho visto isso acontecer. A semana passada eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu lutei com ela. Dentre tantas. Eu lutei para que a pessoa buscasse a renovação do seu entendimento. Que buscasse se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque a pessoa é tomada de uma insatisfação que aí não está bom. A casa não está boa, o casamento não está bom, a família não está boa. Aí a pessoa começa a olhar para as coisas de fora. Gente, a grama do vizinho é mais verde? Hã? É mais verde a grama do vizinho? Já ouviu essa frase ou não? Para todo mundo a grama do vizinho é mais verde, né? Já viu ou não? Nossa, mas a grama do vizinho parece que é tão verdinha. Mas precisa analisar, porque de repente o vizinho tem um cuidado especial com a grama dele. Cuida de forma diferente. E é a forma de cuidar, é a forma de tratar. Aí começa a olhar para fora. Começa a olhar para fora e consegue até ter momentos de lucidez. Ter um momento de lucidez. Quando sai para fora, chega lá e vê que não é nada daquilo. Porque, sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Você que é casado, eu quero dizer uma coisa para você. Você é marido, mas você é esposa. O que as pessoas que estão no mundo aí fora buscam, nos barzinhos, na noite e etc., na verdade, buscam no lugar errado, mas elas estão buscando o que você tem. Elas estão buscando uma família como você tem, um lar como você tem. Sabia disso? E muitas vezes, eu escutei isso de uma pessoa há um tempo atrás. Eu escutei de uma pessoa que até quis ir, queria estar naquele ambiente, parecia, e ali mesmo ouviu a voz do Espírito Santo. O que essas pessoas estão buscando, você tem. O que essas pessoas estão buscando aqui, você já tem. O Espírito Santo falou, e a pessoa disse isso a mim. Só que mesmo assim, mesmo tendo esse entendimento, mesmo assim, fez escolhas erradas. A carne falou mais alto. O prazer às coisas do mundo, ou deu lugar ao diabo para criar confusão. E perdeu tudo. A pessoa perdeu tudo. Aí, semana passada eu recebi uma mensagem da pessoa. Eu recebi uma mensagem da pessoa dizendo assim: eu perdi tudo o que é mais sagrado, mais importante para um ser humano, eu perdi. Eu perdi minha família, eu perdi papapá. Aí eu faço uma pergunta para você. Você acha que perdeu por falta de orientação? Sim ou não? Você acha que perdeu por não saber o que tinha que fazer? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que perdeu foi por falta de ouvir a voz de Deus, ou por falta de Deus falar? Melhor, deixa eu consertar a colocação. Por falta de Deus falar? Sim ou não? Não, não foi. Perdeu porque não estava disposto, naquele momento, a fazer a coisa certa. Porque fazer a coisa certa dá trabalho. Fazer a coisa certa, muitas vezes, muitos não estão dispostos a fazer.
Fazer a escolha certa, muitas vezes, tem que passar por cima do orgulho, tem que passar por cima do eu. Fazer a coisa certa tem que passar por cima das suas vaidades. E muita gente não está disposta a fazer. Olha o que eu estou mostrando para vocês, gente. Olha o que eu estou mostrando para vocês. Muitas vezes a sua insatisfação, você está de saco cheio de algo, eu estou com saco cheio da família, estou de saco cheio do trabalho. Cuidado, que isso pode ser uma grande cilada do diabo para destruir a tua vida. Pode ser, e com certeza é uma grande cilada do diabo para destruir a sua vida, a sua família. Tem coisas que não voltam. Tem coisas que não voltam. Eu vou fazer uma pergunta. A mensagem que eu recebi, a pessoa disse assim: tem hora que eu tenho vontade de dar cabo à minha vida. Eu vou fazer uma pergunta para você. Isso é um preço muito alto que está pagando? Sim ou não? Esse é um preço muito alto que a pessoa está pagando? Sim ou não? E esse preço alto que ela está pagando é justamente por quê? Por não estar disposto a pagar o preço na direção certa. Não está disposto a lutar. Não está disposto a fazer o que é certo, o que agrada a Deus, o que Deus nos ensina. Amém? Eu quero que você grave isso, por favor. Eu quero que você grave isso, cuidado. Cuidado, porque eu tenho visto pessoas destruírem as suas vidas pela maldita insatisfação. Pela maldita insatisfação. Ah, estou de saco cheio da minha vida, estou de saco cheio de ir na igreja, estou de saco cheio da minha família, estou de saco cheio do meu casamento, estou de saco cheio do meu trabalho, estou de saco cheio. Cuidado. Está cheio de coisas malignas. Está cheio de coisas malignas. Se encha das coisas de Deus, que você não vai estar de saco cheio desse tanto de coisa. Se encha, porque se a gente não se encher das coisas de Deus, o diabo vai nos encher das coisas do mundo. Se nós não nos enchermos das coisas de Deus, nós vamos estar cheios, quase explodindo de coisas que não acrescentam absolutamente nada. E para estar cheio das coisas de Deus, eu tenho que fazer as escolhas certas, eu tenho que escolher estar buscando a palavra, estar ouvindo, dar lugar à palavra, dar lugar à renovação do entendimento. Eu preciso dar lugar à renovação do entendimento. Eu preciso renovar o meu entendimento. Porque de repente eu estou pensando como pensava no passado. Eu estou pensando como os meus pais pensavam. Eu estou pensando como o mundo. Eu não dei lugar à renovação do meu entendimento. Eu preciso renovar o meu entendimento. Eu preciso renovar a minha maneira de pensar. Porque se eu não renovar a minha maneira de pensar, eu não vou renovar a minha maneira de agir. E vai continuar a mesma coisa, as mesmas atitudes. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Vou concluir mais uma vez, vou repetir mais uma vez a leitura. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, é o culto inteligente de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Inclusive, não se amoldar ao padrão desse mundo. Cuidado com quem você se orienta e a quem você busca orientação, viu? Vai buscar alguém que não tem na direção de Deus, que é tudo que o diabo precisa para arrebentar com a tua vida. Ah, eu falei com uma amiga, eu falei com coisa. Ah, porque a minha mãe também não tem a direção de Deus. Minha mãe mandou eu fazer assim. Cuidado, porque se você não quer errar, busca a direção. E a direção
de Deus, à luz da palavra de Deus, porque é a maneira que você vai fazer com que as coisas dê certo e você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloca dentro de você uma coisa: bispo, o que Deus tem para mim? Quais são os planos de Deus para mim? Planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que você espera. O fim que você espera. Só que a Bíblia diz e ensina na sequência, inclusive, dessa promessa: então ireis e orareis a mim, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Onde está teu coração? Teu coração está nas coisas materiais? Onde está teu coração? A tua fidelidade para com Deus está totalmente vinculada ao seu casamento? A tua vida espiritual está totalmente vinculada à tua vida material? Aonde está teu coração? Porque, infelizmente, quando a pessoa coloca o coração no lugar errado, primeiro, ele não está numa posição de segurança. Segundo, se o diabo sabe que o coração dele está naquilo, e ele vier a perder aquilo, então a vida dele acabou. Mas quando a nossa vida está em Deus, Ele é o nosso maior tesouro, Ele é o nosso maior patrimônio, Ele é a nossa maior riqueza. Ainda que venhamos sofrer algumas perdas significativas, mas a vida não acabou. A vida não acabou. Nós temos coisas mais importantes. Nós estamos ainda, nunca podemos perder de vista a nossa salvação. Porque quero lembrar mais uma vez que aqui nós só estamos de passagem. E vamos enfrentar, num futuro bem próximo, nós teremos aí a eternidade pela frente. A eternidade pela frente, eterno. Aqui o tempo é passageiro. Então, faça de Deus a sua maior riqueza, o seu maior patrimônio. Ofereça-se em sacrifício. Busque. Se você me perguntar qual é a causa do seu problema, eu vou dizer para você que certamente a não renovação da sua mente. Porque quando a gente não renova a nossa mente, a mente de Deus, tudo, até coisas pequenas, vira problema grande. Nos incomoda, nos irrita, as coisas quando não saem da nossa maneira. Então nós estamos preocupados, igual eu sempre falo a respeito, nós sempre queremos ter razão em tudo, sempre buscamos ter a razão, queremos ter a razão, e aí começamos um desgaste desnecessários, brigas, contendas, dissensões desnecessárias que só minam as nossas forças, só nos desgastam. E na verdade eu deveria colocar a minha força para me apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Quer experimentar a boa, perfeita e a vontade de Deus na sua vida? Então, ofereça-se como sacrifício vivo. Adore a Deus com as suas emoções. Adore a Deus com teu corpo, alma e espírito. Mostre a Deus que você o ama, independente do que esteja acontecendo na sua vida, você o ama e precisa dele. Mostre a Deus que você é fiel a Ele, independente do que você está vivendo. Mostre a Deus que você quer se apresentar cada vez mais em sacrifício vivo a Ele. Sabe por que diz em sacrifício vivo?
Sabe por quê? Sabe por quê ou não? Sabe por quê ou não? Os mortos não adoram a Deus, a Bíblia diz. Viu? Você tem que adorar a Deus agora, enquanto você é vivo, porque os mortos não adoram a Deus. Então, ofereça-se em sacrifício vivo, vivo. Renúncia, renúncia, renúncia. Sacrifício para se apresentar a Deus, dar a Deus o que Deus quer. Quando você dá a Deus o que Deus quer, você recebe de Deus o que você quer. Você entendeu ou não? Quando você dá a Deus o que Deus quer, você recebe de Deus o que você quer. Amém? Então, fala com Deus, fala com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que te ajude a se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo. Não esqueça essa palavra, santo e agradável a Deus. Peça ao Espírito Santo. E você pode ter certeza, se você chegar a esse ponto, você vai experimentar e experimentar cada dia mais a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém? Fale com Deus, por favor. Fale com Deus. Eu estou aqui, Senhor, para me apresentar ao Senhor como sacrifício vivo. Eu quero me apresentar como sacrifício vivo ao Senhor. Eu quero apresentar ao Senhor como um culto inteligente.